Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Senhor Deus, Pai amado, oxalá que esta manhã fosse uma manhã decisiva, marcante para todos nós. Que nós voltássemos daqui não mais sujeitos a esta dimensão. Mas se isto não acontecer, Senhor, nós continuaremos esperando na Tua graça, na Tua promessa, na Tua misericórdia, naquele poder vivificador. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Cada palavra seja dita com bom raciocínio, mas sobre o bom raciocínio vem a inspiração do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Suas
Tratando especialmente de uma escola dominical, é que eu sempre vou dizer, quem vem na escola dominical é vitorioso. Nós podemos conversar, podemos palestrar, estudar a palavra, ainda que fiquemos somente num ponto, concentrados, num ponto só, e não tenhamos que ir muito longe com esse ponto, com esse tema, mas que possa ser de fato uma escola, não? Escola é lugar onde se aprende. Nessa mesma carta aos Efésios, sem mudar de página, no capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Nós sabemos que Jesus Cristo desceu no inferno. Ele foi lá nas almas encarceradas. Ele foi lá na quinta dimensão. Mas ele esteve nas partes mais baixas da terra, geograficamente falando. Ele esteve nas partes mais baixas e também nas partes mais altas. Ele subiu no monte da transfiguração. A transfiguração não veio numa parte mais baixa, geograficamente falando. Veio numa parte mais alta. Mas ele também foi nas partes mais baixas da terra, indo a Samaritana. Ele estava indo às partes mais baixas da terra, indo a Maria Madalena, indo aos ladrões, aos publicanos, pecadores, pelo que foi muito censurado, pelo que foi muito odiado, porque eles não podiam descer a essas partes mais baixas, eles não tinham imunidade para isto, mas Jesus tinha. Ele podia entrar, se contactar com os perdidos e não se manchar, não se perder. Pelo contrário, salvar, levantar, curar. Agora, aqueles homens intocáveis não podiam fazê-lo. Isso porque eles não tinham mais do que aquilo. Faça, não faça. Faça, não faça. Eles tinham lei que proibia fazer isto, que mandava fazer aquilo. E que uma vez, obedecendo aquilo ao pé da letra, eles eram santos, eram admirados. Com aquilo eles tinham boa reputação. Isto quer dizer, as pessoas pensavam bem a respeito deles. Ao passo que Jesus não. Eles não pensavam bem a respeito de Jesus, começando pelo seu nascimento. Evidentemente, eles o tinham como um bastardo. Isso era a razão por quanto Jesus procedera de um ato fora do matrimônio. Sua origem, socialmente falando, era bastarda. Socialmente falando, bem entendido. Eles não sabiam como foi que Maria concebeu. Agora, irmãos, a grandeza de Deus é incomparável. Você pega as coisas mais altas da terra, elas ainda são rasteiras diante de Deus. E a humildade de Deus foi tão grande em se tornar humano, milhões de vezes mais do que um humano se tornar em um porco. É um porco de chiqueiro.
Se um homem se tornar em um porco de chiqueiro, esse porco mesmo, porco que você conhece como lavagem, um chiqueiro, o fato de Deus fazer homem é milhões de vezes mais humilhante, degradante, do que um homem se tornar em porco. Que a grandeza de Deus é milhões de vezes maior do que a grandeza do homem. O que é o homem? O salmista pergunta. O que é o filho do homem? Agora, Deus fazer homem é um mistério de piedade. Piedade no sentido da palavra. Piedade em seu extremo. É o extremo da piedade. Sentir dores e necessidades, cansaço, Deus passar por este sistema é piedade. E aí morre todo o mistério da iniquidade de 3 pessoas distintas. Paulo disse que o mistério da piedade é aquele que se fez carne. E se fazer carne é o extremo da piedade divina. É o extremo da misericórdia divina. É o extremo da humildade divina. Deus se fazer homem. Isso é descer às partes mais baixas. Para quê? Para levar cativo o cativeiro. Levar cativo o cativeiro. Levar cativa a dimensão humana, fazendo assim a primícia dos corpos glorificados. Fazendo assim a primícia da ressurreição. Agora eu quero dizer isto sobre a dimensão humana. Vocês entendem, a dimensão humana está sujeita a circunstâncias humilhantes. Você ainda não chegou a um hospital, as mocinhas, os meninos mesmo, irmãs que têm saúde e que às vezes vivem clamando demais da vida, deveriam ir em determinados hospitais de vez em quando. E você vai ver mocinha de 15 anos, um cadáver. Você vai ver que menino de 10 anos está ali doente, amarelinho, acabado, crianças e velhos. Você vai ver o que você está suposto. Isso se sujeita a tratamentos humilhantes e coisas assim. Mas esta é a dimensão humana. Essa é a dimensão humana. Agora, a dimensão humana tem partes mais altas, partes mais baixas, tem partes honrosas e desonrosas. Como o corpo humano tem membros mais honrosos e membros de desonras, mas nem por isso deixam de pertencer ao corpo, aos quais nós damos mais honra. Eu estou citando a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando. A dimensão humana é sujeita. Ela está presa. Ela é cativa. Ela está num cativeiro. Cativeiro do tempo, do relógio, do espaço, do teto, da moradia, do lugar, da luz, do oxigênio, a fome, a sede e as necessidades diversas da vida. Agora, aqui também ela se divide, ela está cheia de seções e coisas assim. E você pode atingir dentro dela um nível que chamaríamos de nível cristão. E você tem, então, dentro dessa dimensão, circunstâncias
que não deixarão de ser provas para a sua fé, perante as quais você não vai se dobrar, como Sadraque, Misaque e Abdenego não se dobraram diante das circunstâncias. Eu duvido que alguém aqui tenha a circunstância maior do que a de Sadraque, de Misaque e Abdenego. Se eles conhecessem a mensagem, o profeta, eles diriam: não, mas para controle de vida, o irmão Branham não faria uma coisa dessa, ele dobraria. Controle de vida, ele não mataria uma mulher porque ela vai ter uma próxima criança para ter mais um filho, sendo que ela já tem 3, 4, 5 filhos. É uma circunstância que é um controle de vida. E ali seria dobrar ali diante de uma estátua que era do próprio colega, um homem de Deus, estátua de Daniel. Mas essa eu vou dobrar, nós vamos dobrar, mas em espírito nós vamos adorar a Deus, ao nosso Deus. Isso você entende que há circunstâncias na dimensão humana que são provas e que você não vai se dobrar diante delas. Mas isso é a parte mais baixa. Dentro dessas circunstâncias das dimensões humanas, dentro da dimensão humana, nós temos circunstâncias que são provas da nossa fé. Mas você já pensou em comer carne humana? Bom, vocês já entenderam mais ou menos. Aqui eu estou analisando a parte baixa, vamos dizer, a dimensão humana e as suas seções e secções, etc. E você analisa assim depressa, diz: de fato, nesta vida nós temos circunstâncias que nós não podemos dobrar diante delas. Agora, há outras que nós somos sujeitos a elas. E assim, então, você encontra uma hierarquia de condições, de circunstâncias e de provas, coisas que vêm provar a sua fé. Paulo deixou muito bem claro, basta você ler a Bíblia. Ler a Bíblia, que a Bíblia se encarrega disso. Ele chegou ao ponto de dizer: aqueles que, se sendo irmãos, esse não, com os quais não tem assunto. Agora, com os outros, seria necessário sair do mundo. Paulo não era casado, não tinha filho, não tinha filha, não tinha esposa, mas ele escreveu a Bíblia como se fosse um verdadeiro e genuíno pai de família. Se ele não dissesse isso, não digo com os de fora, por quê? Seria necessário vocês saírem do mundo. Olha, ali ele trabalhou o Espírito Santo nele como um verdadeiro pai de família. Ele considerou, ele como qualquer obreiro, muitos casos, vem circunstâncias difíceis, vem no escritório e a gente diz: olha, irmão, isso aí é questão de pão na mesa. Agora, é uma questão também que se implica a vida eterna, salvação. Aí você então vai ajudar, vai chegar, pelo menos mostrar os lados, a direita, a esquerda, o meio do caminho para a pessoa. Quando as pessoas vêm já definidas, isso é muito bom para o pastor, para o obreiro. É muito bom porque, graças a Deus, está tudo bem, glória a Deus. Agora, há muitos que ficam de pendurados na palavra da gente. E às vezes é o seguinte: em determinadas circunstâncias, em outras determinadas circunstâncias, elas agem por si mesmas. Isso entra a questão da conveniência. Então vem o caso do casamento. E casamento e divórcio é terrível para dar isto. Fazem as coisas por si mesmas, mas quando querem uma palavra, olha, de todos os modos a pessoa quer uma palavra do pastor. A mulher quer uma palavra do pastor para se separar do marido.
circunstancialmente. A circunstância é tão terrível, agora você tem que se pôr numa posição como a de Paulo, nesse caso. Porque ela, nessa hora, ela até se escandaliza se o pastor não der uma resposta. Diz, olha, todo mundo tem resposta, só nós que não temos? Mas não é assim. Isso é um inimigo. Na verdade, o que ela está querendo é separar-se do marido. Na verdade, ela está querendo cortar aquela cruz. E ela então quer de todos os modos, às vezes de todos os modos, ela quer operar. Ela não quer mais correr o risco de ter uma gravidez. Então, qualquer sintoma combina com o seu desejo. E ela então quer a palavra do pastor porque endossa e ameniza a sua consciência. E as circunstâncias, na verdade, são difíceis. Mas você não pode, de maneira alguma, nesta hora, dizer o que tem isso, não tem importância, que não faz mal, não tem importância, o que tem isso? Você não pode fazer isso. As circunstâncias, as pessoas sabem muito bem como encará-las, como enfrentá-las. Ao passo que você encontra pessoas, às vezes, que têm motivos suficientes dentro das Escrituras, dentro da mensagem, para darem determinados passos e não dão. Não dão. Por temor de Deus, então você, apenas uma palavra, você ajuda aquela pessoa com facilidade. Você entende, você compreende. Você vê claramente que aquilo ali não é associando a marmelada com queijo, não. A pessoa está desesperada. E às vezes sofrendo, enfrentando uma circunstância que as Escrituras nem a mensagem exigem dela. Agora, dentro dessa dimensão, nós temos tudo isso. O nosso assunto parece que vai subir um pouco agora, modificar, mudar. Porque veio, levou cativo o cativeiro. Aí agora nós vamos entrar um pouquinho na voz da ressurreição. Porque a voz, se tratando da voz de Deus, a palavra falada, a palavra de Deus, é a solução de todas circunstâncias. É a palavra, é a voz. E você precisa da voz de Deus. E nós precisamos da voz de Deus. Pois bem, na mensagem ao nascer do sol, você encontra, você tendo essa mensagem, é engraçado, ela é uma espada de dois gumes, essa mensagem, você já notou? Ela dá uma ênfase, assim, para quando as pessoas querem grifar somente uma coisa, pensando na ressurreição isolada do irmão Branham, essa mensagem ajuda. Mas quando as pessoas podem ver de todas as formas, tem uma foto que parece um rosto, dizem ser o rosto de Jesus, não sei se alguém aqui já viu. Muitos olham e não vê, e a gente mesmo na primeira vez não vê. A gente vai indo com o tempo, a gente vai olhando por fim, você vê mesmo um rosto ali. Você acaba vendo um rosto, distintamente. Depois que você vê a primeira vez, aí acabou. Às vezes essa mensagem é isso. E nós fizemos aqui uma plataforma das circunstâncias humanas, das dificuldades humanas, da vida humana, da dimensão humana. Para agora nós pensarmos que a única solução que existe para a Terra, para o ser humano, não é uma nova mensagem, porque não tem uma nova mensagem, não há. Existem pregadores, e eles vão chegando por aqui, eles estão rodeando, eles têm elementos que de vez em quando estão aqui dentro, estão aí na porta da igreja,
E eles estão procurando fazer amizade. Eles estão procurando fazer um meiozinho. Eles vão chuchando devagarzinho suas cunhas. E eles vêm assim numa quietude. Eles talvez podem até um dia vir no altar aqui, humildes, como quem está arrependido. Mas quando você vê essas pessoas que vêm dos anos e anos aí, de porta de igreja, enrolado com pastor, para cima e para baixo, e fala e não fala, e diz, e sabe vida de tudo quanto é diácono, tudo quanto é pastor, e pode provar isso, pode provar aquilo. Se você vê alguém vindo aqui se humilhar, por favor, fique como uma mulher casada. Fique quieto. Fique atrás do ministério. Você ainda não viu por que determinadas pessoas querem companheirismo particular com você? Você não viu ainda? Será que você é cega? Você é cego? Por que certas pessoas compram? Querem comprar até através de favores, explorando as circunstâncias. Agora, que ninguém venda a sua primogenitura, que ninguém proceda como Esaú. Esaú estava com fome, e Jacó, o espertalhão, explorou a sua fome, a sua circunstância. Mas que fique atrás de alguém. Se não tem alguém, então levanta o peito, está bem. Mas se tem alguém a quem você respeita, a quem você considera, fique atrás daquele alguém. Não passe na frente, não, que você vai levar chumbo. Vai levar chumbo. Por que certas coisas acontecem? Mas, gente, está certo que tudo tem que nascer de uma maneira carinhosa, de uma maneira simples e inocente. Agora, eles vivem pregando essas coisas e causando confusão na mente das pessoas. Nunca conseguiram fazer nada, senão mal para os eleitos. Eles tomam um avião e viajam do norte ao sul do país para fazer um prosélito. Eles têm um carinho com aniversário de crentes, com isso, com aquilo, para conquistar. Eles têm um carinho especial e visitam, saem de longe para fazer uma visita, para conquistar, para injetar o seu veneno. Agora, ninguém tem que ficar com ninguém, porque ninguém é alguém aqui na terra. Não. O certo é que, conhecendo a verdade, você prefere ficar sob as circunstâncias mais difíceis, mais inconcebíveis, aonde você se encontra com Pedro às vezes. É justamente nessa hora você se encontra com Pedro e pergunta: aonde iremos nós? Para onde iremos? Então, esse tipo de gente não faz mal para a noiva. Eu não prego, eu não falo sobre essas coisas com medo disso acontecer ou aquilo acontecer. Não. Às vezes a gente tem que falar até por dever, por obrigação, para ficar livre do sangue apenas. Não no sentido de Pilatos, mas sim na posição de Paulo: estou livre do vosso sangue. Mas, irmãos, aqui ligeiramente nós vamos ver que a voz da ressurreição, que o irmão Brana fala aqui, na mensagem ao nascer do sol, implica diretamente no alarido, na voz que é sua mensagem, trazendo dos sepulcros denominacionais, levantando, despertando aqueles que dormiam com eles, despertando as virgens prudentes, e até mesmo as imprudentes são despertadas nesta hora, as loucas, e estão buscando para cima e para baixo uma mensagem diferente, uma mensagem que Goiânia não tem. Goiânia não tem essa, Goiânia não tem aquela.
Eu acho até graça. Eu disse para um deles: melhor fora vender banana na feira do que ter um tipo de ministério dessa natureza. Muito melhor, milhões de vezes melhor. Mas assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, olha, alguém ressuscitou isoladamente? Vocês vão guardar isso. Se tem alguém que teria que ressuscitar primeiro do que todos os santos que dormiram, tem alguém que teria? Tem sim. É o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia o tem como a primícia dos que dormem. A sua ressurreição isolada. Ele ressuscitou no terceiro dia. A menos que o profeta seja Cristo e que eles tenham pendurado-o na cruz novamente e mataram-no. Mas eles ficaram esperando lá 3 dias para ele ressuscitar. Ele não ressuscitou, e Jesus Cristo ressuscitou. Mas assim como foi nos dias, ora, assim como Cristo, é o parágrafo 66 da mensagem ao nascer do sol, assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, então esse primeiro já se levantou, essa ressurreição isolada já aconteceu. Ela é a justificação da nossa fé, ela sustenta a nossa fé. Às vezes você está pensando que não tem nem fé, você não sente fé, você sente fraqueza só, você não está sentindo fé, você não tem arrepios, você não tem isso, não tem aquilo, você não tem aventuras vitoriosas, e você parece que está só fraquejando, se arrastando. O Abraão não pode ficar fora disso, não tem jeito. Por isso que o profeta não pregou sem Abraão. Não tem jeito da gente pregar sem Abraão. Abraão tinha fé. E quem sabe ele nem sabia que tinha tal fé. Quem é que ficou lá no ouvido de Abraão pregando fé para ele? Basta você sabe que aquilo que você está ouvindo é Deus falando. Ele sabia que quem falou com ele foi Deus. Não foi um aventureiro, não foi um mágico que apareceu lá e se transformou em gente. Não foi um aventureiro que foi lá com muito amorzinho com ele lá, comeu um novilho com ele. Não foi isso, ele sabia que aquilo era Elohim, era o Senhor, era Deus. E assim como foi ali, assim é também com você, assim é também com a noiva. Assim como Cristo foi o primeiro, então o primeiro já veio. Irmão Branham vai ressuscitar? Vai. Porque ele está entre os santos, ele vai fazer parte da primeira ressurreição. Que há uma voz, há uma voz. Essa voz, ele é muito claro em dizer que ela sai do corpo de Cristo. Na mensagem, o rapto, ele disse que é a mesma voz que chamou a Lázaro do sepulcro. E aquela voz saiu do corpo de Jesus Cristo. Quem é o corpo de Cristo na terra? Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, casa de Deus, corpo de Jesus Cristo? Se é filho de Davi com os judeus, filho do homem profeta, filho de Deus é Cristo na igreja, é o mistério, esperança da glória, é Cristo em vós. Então nós temos aí doutrinas que fazem 7 vozes, muito bonita, porque o arco-íris tem 7 cores, tudo dentro dos 7, é uma maravilha, e o entusiasmo e a alegria, e você rejubila, está tudo bem. Mas e o corpo, onde é que fica? Aquela voz saiu do corpo de Jesus Cristo. Os meus joelhos, as minhas pernas, os meus pés, os meus braços, as minhas mãos, não estão contribuindo em nada aqui agora para me falar, porquanto a minha mente, meu cérebro,
minhas cordas vocais, meus pulmões, essa parte que necessita diretamente para a voz sair, estão perfeitas. Mas tem uma coisa, as minhas pernas me trouxeram até aqui. E eu não gostaria de estar aqui sem nem esse dedinho. E o corpo de Jesus Cristo não é deficiente. Quando ele falar, ele falará com o corpo total. Quando você fala, somente as cordas vocais, somente isso aqui com a mente trabalhando, mas saindo de um corpo completo, esteja deitado, sentado, ou em pé, andando, dirigindo, trabalhando ou descansando, mas é o corpo completo, é você que está ali, você está ali, e a voz está saindo do seu corpo. Então é o corpo completo. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. O molho foi movido quando? Na primeira vez. Foi no dia de Pentecostes. Assim que ele se levantou, e ele não podia estar esses 2000 anos aqui, porque senão seria a eternidade. Ele não podia estar aqui em pessoa, seria a eternidade. Ele teve que subir. Ao subir, ele levou o cativo, o cativeiro. Ele glorificou o corpo. Foi glorificado, o corpo no qual ele habitou foi glorificado. Então ele levou cativo o cativeiro. E conforme sua promessa em São João 14, 15, 16, suas promessas ali, ele foi derramado, ele foi movido sobre a igreja no dia de Pentecostes. E esse primeiro grão que o profeta está referindo aqui é justamente a primeira era, a primeira igreja, a igreja primitiva. Então, nesta era, que é a última, o molho seria movido novamente. O que é o molho? Essa palavra simples que eles tinham. O poder vivificador. Jesus Cristo novamente manifestado na palavra simples. Sem nenhuma mistura, sem nenhum credo, sem nenhum dogma, sem nenhuma interpretação. Da maneira simples. O molho foi movido lá no dia de Pentecostes. E agora ele será movido novamente. Mas nós aprendemos agora o que é que nós cremos, o que é que nós estamos esperando. É que haverá uma transformação como houve com Abraão. É que haverá um grande estrondo que será um batismo. Isso é, assim diz o Senhor. Na verdade, é para uns que enfrentaram as circunstâncias que eram obstáculos para a sua fé. Contornaram os montes, fizeram como o rio, mas chegaram até o seu objetivo. Eles ficaram ali até que foram revestidos do poder do alto. Você tem que ficar aqui. Aqui aonde? Que lugar é este? Nesta palavra, aguardando o cumprimento da promessa. Ninguém tenha dúvida, até mesmo aquele novo nascimento ainda não se deu. Não haverá nenhuma queixa quando realmente nascerem de novo, quando os crentes, os eleitos, passarem por esse novo nascimento.
não haverá nenhuma queixa, e eles terão de fato uma vida mística. Eles serão transportados como Filipe foi transportado. Eles serão transportados pelo poder vivificador. Agora, você está como Abraão, secando cada dia que passa, mas guardando isso no coração. Você está como Maria. Maria ouviu uma coisa e estava acontecendo outra. Seu filho estava cada vez mais caindo, indo às partes mais baixas. Quando o anjo disse que ele subiria a sentar-se-ia no trono de Davi. Mas ela tinha essa fé. O anjo não pregou isso para ela. São coisas que os obreiros precisam repetir para as pessoas. Repetir quantas vezes for necessário. Maria, o anjo não pregou para ela que Jesus ia ser crucificado. Ele disse que ele seria forte, poderoso. Desde então Maria não viu isso até hoje. Ela está aguardando com os santos. Mas aquela mensagem do anjo foi no seu coração. Ela está cumprida potencialmente. E desde que Eloí falou com Abraão, a coisa estava se dando totalmente ao contrário, cada dia que passava, por 25 anos. Nós cremos, aceitamos a mensagem em 71. Abraão ficou 25 anos só perdendo terreno, viajando contrário àquilo que ele tinha ouvido, porque cada dia que ele passava, suas possibilidades morriam, e é natural. Não adianta, gente, não adianta a gente iludir. Você vai no espelho, não precisa ir no espelho, às vezes a gente olha no braço, vai no espelho e você vê que a coisa está indo. Está indo, cada dia que passa, cada dia que passa, cada dia que passa. Esse minuto aqui está passando, daqui a pouco vem outro minuto, daqui a pouco vem mais outro minuto, esse passou, aquele outro passou, essa hora vai passar, esse domingo vai passar, amanhã vai passar, e passando, você sabe, as coisas vão enrugando devagar, né? O rosto vai criando um pé de galinha. E muitos ficam olhando para o retrovisor, querendo ser rapazinho, querendo ser adolescente, querendo ser mocinha. Mas não adianta. Você tem que entender que isso está caminhando para aquilo. Está caminhando. Agora, preste bem atenção aqui. Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo. Sobre o povo, não foi sobre um homem, não. Nós aprendemos que o que está prometido agora é coletivamente. Tem um obreiro mais santo que o outro ali, uma irmã mais santa que a outra, não. Aquilo vai ser um encaixe coletivo. É coletivo. Não tem um aqui numa melhor condição, o outro dali olhando para ele numa pior condição, ou aquele dali numa boa condição, olhando para o outro numa má condição, numa péssima condição. Não, não. Eu creio que isso será movido sobre o povo. E não virá nenhum pássaro raro do Chile, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou vai do Brasil para lá, ou vem de lá para cá algum pássaro raro, algum pregador excelente. Não, por quê? O que eles já receberam, nós também recebemos. Você vê que depois que a coisa desceu lá na casa de Cornélio, Cornélio não ficou devendo nada àqueles que estavam no cenáculo. Foi o mesmo Espírito. Então você vai fixar nisso. Será coletivo. Esse batismo é coletivo. Esse batismo vai ser total. Ele não vai ser parcial. Ele não vai fazer com que a igreja fique dependendo de um elemento, de um indivíduo. Se esse indivíduo cai, a igreja espatifa. Se esse indivíduo morre, a igreja acaba. Mesmo sendo um profeta. Quantos caíram, quantos pereceram, quantos deram glória, quantos glorificaram e idolatraram o irmão Branham, mas com a morte dele, escandalizaram. Era crente no homem. Ele foi movido sobre o povo.
E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. Isso já aconteceu. Você foi ressuscitado. Você estava aqui, ó. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você estava aí. E agora a voz da ressurreição está em você. Você sabe que a voz da ressurreição estava em Abraão? A voz da ressurreição estava em Abraão. Quando Abraão ia caminhando com seu filho da promessa, ele era praticamente o unigênito dele. Com Sara era o primogênito, o unigênito dele, da promessa. E ele ia caminhando com aquele rapazinho, deixou sua esposa, sua mãe ficou, e nós vamos sacrificar lá, em determinado lugar, lá em Moriá. Chegando ali, ou quase chegando, não sei como foi, Isaac disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas o cordeiro onde está? Abraão incontinentemente respondeu para ele: mas em cima, filho, Deus para si cordeiro proverá. Aquilo era a voz da ressurreição. Foi a voz da ressurreição que respondeu aquilo. Se você não está numa circunstância idêntica àquela, alguma coisa está mal com a igreja. A igreja está na mesma condição. Porque quando um homem chega a dizer Deus proverá, é porque a coisa não está boa. É porque está faltando alguma coisa. Prover é acrescentar, prover é trazer, é colocar, é pôr em cima da mesa, é pôr o pão em cima da mesa, prover o pão, prover o alimento, prover a vestimenta. Você que traz, você que leva o pão. Promove isto. Seu pai vai prover isto. Meu filho, a voz da ressurreição estava nele, e o profeta disse que com aquilo Abraão disse para ele: olha, veja só que coisa tremenda. Meu filho, você vai morrer, mas Deus vai te ressuscitar. E quando ele levou o cutelo, ele não levou com a fé. Olha, seria uma fé muito bonita, muito certa, muito correta. E você daria glórias a Deus por esse tipo de fé. Eu vou levantar o cutelo, mas eu sei que ele vai bradar comigo antes de sangrar meu filho. Não. Ele não fez isso. Ele levantou o cutelo certo mesmo que ia matar o seu filho, que ia sangrar o seu filho, que ia oferecer o seu filho. Quando ele levantou o cutelo, que aqueles braços de patriarca, e que ia descendo, o Senhor bradou: Abraão, não faça isto. O Senhor revogou tudo na hora. Então mostrou ali que a fé não era que na hora, você vai até, mas se Deus não entrar em cena, eu vou ficar decepcionada. Se Deus não entrar em cena por isso, por aquilo, eu vou ficar decepcionado. Se Deus não entrar em cena até aquela hora, eu vou ficar decepcionado. Não. Ele tinha a voz da ressurreição dentro dele. A noiva tem a voz da ressurreição. A irmã Muser tinha essa voz da ressurreição quando ela disse: eu quero a conversão dos meus filhos. E o profeta apenas olhou para eles, e eles foram requeridos. Isso já estava lá. Isso não foi colocado lá por um bispo, por um arcebispo, por um apóstolo, por um pastor, por um evangelista, por um mestre, por um irmão mais santo, por uma irmã mais santa. Isso não foi posto lá por dar quilinhos de arroz, de feijão. Não foi posto lá por visitar órfãos e viúvas e doentes. Isso não foi posto lá por ter uma vida reta, por ter uma vida bonita, por ter uma boa reputação. Isso foi posto lá pela predestinação. Isso foi posto lá pela eleição. Isso foi posto lá como foi posto em Jacó,
que desde o ventre de sua mãe já estava tapeando o seu irmão, já nasceu agarrado o pezinho do outro. Foi posto lá por aquele que te amou desde antes da fundação do mundo, te elegeu, por isso te justificou, por isso te santificou, por isso te batizou, te lavou. Isso foi posto lá assim. E aquela voz da ressurreição estava lá em Eliseu. E Eliseu morreu. Seus ossos estavam ali no sepulcro. Eles pegavam uma fenda, uma caverna, uma coisa, ou abriam ali na rocha um lugar e punham ali o corpo. Eles colocavam ali. E Israel estava em batalha. E de repente um soldado foi ferido e morreu. E eles, quem sabe até sem saber que o túmulo era de Eliseu, chegavam, vamos jogar ali, tem um túmulo. Quando jogaram ele lá, o que tiveram foi que jogar, né? Certo? Na guerra não tem muita cerimônia, muita reverência não. Quando jogaram o corpo dele lá, ele bateu de pé. A Bíblia diz, porque ali estavam os ossos de Eliseu. E eles não puseram o cadáver ali pensando nisto. Eles não colocaram no túmulo de Eliseu que nós estamos precisando de gente e ele não podia morrer. E ele era um bom soldado. Não. Eles não esperavam aquilo. Aquilo foi uma surpresa agradável. O soldado se pôs de pé e continuou lutando e nada mais pegou nele. Porque a voz da ressurreição estava nos ossos do profeta Eliseu. Mas não era somente nele, estava no próprio homem que morreu. O irmão Branham disse, a cura divina está em você. Não é em quem está orando, não. Ele diz, o dono da cura divina está em você. A voz da ressurreição está naquele próprio homem, naquela própria mulher. Havia essa voz, essas cordas, que uma vez tinidas, uma vez tocadas, elas emitiriam um som de vida. Ele diz assim, aquilo já está em você, aquele potencial está em você, tudo está em você. Amém. Diz, uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. Que mensagem é essa? O irmão Branham às vezes fala em termos de futuro, levando o presente para o futuro para o presente, o futuro para o passado para o futuro. Haverá uma mensagem, quer dizer, outra mensagem, não? Se uma mensagem, haverá um poder vivificador. Havia uma mensagem além daquela que Jesus deixou para os apóstolos? Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto? Havia? No entanto, eles saíram com a mesma mensagem, porém vivificada. Não era outra, mas era vivificada. Agora eles não podiam ficar assim, como que envergonhados diante de um menino que tinha demônios. Eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam. Agora Pedro chegou na casa de Tabita, e elas estavam chorando e ela estava lá morta, e eles mostravam o serviço que ela fazia, as túnicas que ela fazia. Então Pedro mandou tirar todo mundo, e a voz da ressurreição estava nele. Disse, Tabita, come, levanta-te, o Senhor te dá vida novamente. E ela se pôs de pé. Pedro, como todos nós aqui, o homem que negara o Senhor Jesus escandalosamente, chegando na porta formosa do templo, ele disse para aquele homem que ele pediu uma esmola, disse, não tem ouro, não temos ouro nem prata, falando por João também, mas aquilo que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta. O homem se pôs de pé. Quer dizer, era a mesma mensagem que Jesus tinha dado para eles. Ide, pregai o evangelho, expelir os demônios.
Era a mesma coisa, o mesmo nome que eles usaram, a mesma maneira que eles usaram lá com o menino que eles fracassaram. Mas é que a mensagem estava vivificada. Vivificada. Deixa essa mensagem ser vivificada e eu quero ver uma mensagem desta aqui apenas é suficiente para levar a noiva no rapto. Ele disse uma página apenas. Mas deixa isso aqui ser vivificado. Deixa esse molho mover. E nós vamos ver se tem alguém clamando. Vamos ver se tem alguém gemendo por dentro. Ora, no parágrafo 203 ele disse: o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe à vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia haver feito e o que devia haver feito, como também o que você será. O poder vivificador nos dá todas estas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que ele foi todas estas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que até disse isto: derribar este templo e em 3 dias o levantarei. Mas você viu? Não é outra coisa senão aquele batismo. É o que nós cremos, é o que nós estamos esperando. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer. Porque esse é o maior labirinto, é o maior sofrimento, é você não saber o que fazer. E para saber o que fazer, você sabe o que fazer: ficar quieto. Quieto. Não se mexa. No 7º selo e em outras tantas mensagens, não mexa com isto. Fiquem quietos. Fiquem com as fitas somente. Não tentem interpretar as coisas, não. E vocês vão cair numa confusão. Ele diz assim: isto vai trazer ismos. E um irmão diz isto, e aquele irmão diz aquilo outro, e aquele irmão diz isso outra coisa. Ele diz: fiquem quietos. Você sabe o que fazer. Fique quieto. Pare. Com essa mente muito fértil, especuladora, pare. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia haver feito, e o que devia haver feito, como também o que você será. Esse poder fará isto. Agora você sabe já o que tem que fazer: ficar quieto. Você sabe muito bem o que fez no passado e o que não deveria haver feito. Você sabe o que você não devia haver feito. Você agora sabe que não deveria nem ter se casado com tal pessoa. Você sabe o que deveria feito e o que deveria haver feito. O que você deveria haver feito. Você sabe? Quantas coisas você sabe que não deveriam ter sido feitas daquela forma? Mas não tem mais jeito. Ele diz na mensagem de comunhão: deixa isso diante do trono da graça. E como também o que você será. O que você será no futuro. Isso é suficiente? Corpos glorificados. Corpos celestiais glorificados. E Paulo disse: como ele é, nós o veremos. E nós teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas. Levar cativo o cativeiro. Levar cativo a dimensão que te cativa, que te coloca em cativeiro, em sujeição ao espaço, à matéria e à luz. É o que você será: um ser que transporá o universo num pensamento. O que você será em troca
de uns poucos dias de sofrimento aqui, de decepções, de lágrimas. O que você será em troca, em compensação, por não negar o ministério do Deus vivo na terra, por não negar a mensagem do Deus vivo, por não negar a palavra do Deus vivo? Em troca disto, você será um corpo que transporá o universo no pensamento. Você receberá um corpo glorificado. Você receberá um batismo que transformará seu corpo abatido para ser conforme o dele, que não teve que estar sujeito às paredes, e pôde se colocar no meio deles e dizer: paz seja convosco. E Jesus desde então podia aparecer no lugar. Antes ele tinha que andar, cansar do caminho, lavar os pés, porque eles sujavam. Mas depois disto, não. E agora você suja, você tem que lavar, você tem que tomar banho, você tem que lavar os pés, você tem que lavar aquilo que sustenta seu corpo, você tem que lavar na palavra, você tem que ser limpo todos os dias. Mas então não. Você estará revestido de um corpo que passará por esses 200 milhões de demônios que foram abertos, saíram do rio Eufrates, que estavam presos ali. Você passará por tudo isso aí. Você passará pelas galáxias, você passará por todo o sistema planetário, você passará pelo Sol, pela Lua, por Marte, Vênus, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão. Você passará por todos esses planetas. Quem? Uma pobre mulher, uma pobre mãe, esquelética, acabada, que está gemendo dentro de um ônibus, cansada, para chegar em casa, para fazer um almoço fraco, simples e humilde, comer com seus filhinhos. Ah, mas Deus nos dá em troca de tudo isso a maior riqueza. Você já pensou se o mundo soubesse disso? Essas pessoas que estão atrás de glórias, glórias efêmeras, glórias de picadeiros, glórias de palanques, glórias de tronos terrenos, glórias de sociedade, nomes da sociedade, nome na política, nome na religião, nome como líder religioso. Não, graças a Deus, esse nome está manchado, esse nome acabou, esse nome não presta, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Agora você vê em troca, quando você estiver gemendo, quando você estiver morrendo, quando você estiver secando, quando você estiver se acabando, quando você estiver assim sofrendo muita decepção, e que você pensar assim: o que eu ganhei? O que valeu esse tempo todo? Por quê? Para quê? Que compensou? Você não se esqueça disso, que esse poder vivificador vai te dar um estado que todas as primeiras damas do mundo não podem alcançar. Eles dariam tudo para ter um corpo glorificado. Eles dariam tudo para viver um milênio. Eles dariam tudo para viver na eternidade. Pois eles dão tudo para viajar num avião supersônico. Eles dão tudo para viajar num avião de luxo. Eles pagam para irem lá do outro lado da terra, conhecer o Japão. Mas você não vai ter que pagar. Você já está pagando agora. Você está purgando agora. Não dentro de avião, sujeito a cair, espatifar. Olha, se você tiver tempo de ficar velho, você vai ver que a maior recompensa que existe na promessa de Deus é você não ter que pensar que vai ficar velho. Porque quem escapou de novo de velho não escapa. Mas se você for olhar, dá uma tristeza na gente a gente ficar velho. Mas que coisa, você vai perdendo as forças devagar, você queira ou não queira. Você vai se definhando, vai se acabando. Você olhar isso assim, na verdade,
Isso significa demais. Você não tem que preocupar. Lá no céu não tem espelho. Na outra dimensão não há espelho. Não precisa de espelho. Você não vai ter que usar nada. Você não vai ter que ter um penteadinho hoje, um penteadinho amanhã, outro penteadinho depois, para ver se fica mais novo, mais nova. Ajeitando uma coisa assim para poder aparecer melhor, né? Você sabe, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você já pensou nisto? Você às vezes não pensa. Você pensa só no negativo. Paulo disse que nós não vamos ficar despidos, porque haverá um outro corpo. E esse poder vivificador trará essa transformação. Essa gente que anda atrás de viver mais 10 anos, mais 20 anos aqui na terra, fazendo tudo. Sacrifica sabor, paladar, para viver mais uns dias. Soubesse que vai haver um estado que não tem expressão. Não existe expressão na terra para descrevê-lo. Pensa um pouquinho nisso. Porque há tanto tempo para pensar em coisas só que estragam, só derrubam a pessoa. Mas pensa um pouquinho naquilo outro. Aleluia. Amém. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Abençoa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Às vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro em meu Deus. Eu sinto que alguém me protege. Eu sei, é a mão do meu Deus. É a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte e alegria toma conta do meu coração. É a mão do meu Deus que me dá vitória. Cristo está comigo, nenhum mal, nenhum perigo irei temer. Às vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro em meu Deus. Eu sinto que alguém me protege. Eu sei, é a mão do meu Deus. É a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte e alegria toma conta do meu coração. É a mão do meu Deus
nenhum